Com quem que Caim se casou se só tinha Adão e Eva no mundo? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Rita Maria, e ela perguntou: com quem Caim casou se só tinha a família de Adão e Eva? Antes de iniciarmos, não se esqueçam para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, se inscrevam no canal, deixem seu like, porque o YouTube gosta disso e ele compartilha esse vídeo com mais pessoas, então a gente alcança a pregação do Evangelho para mais pessoas aqui dentro do YouTube. E vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Maria Ferreira pediu oração pelos filhos. A irmã Rosana de Paula pediu oração pelos filhos Ivan e Edvan. E a irmã Maria Cassimiro pediu oração pelo neto, que está com sequelas do Covid. Então possamos estar orando pelos filhos das irmãs Maria Ferreira e Rosana de Paula e pelo neto da irmã Maria Casimiro. A gente vê novamente sempre se repetindo as mães intercedendo pelos filhos. Então possamos orar também por essas mães que estão sempre intercedendo por seus filhos, para que elas continuem firmes na intercessão e que nós ajudemos elas em oração. E um importante, as pessoas não me pediram, mas eu vi algumas pessoas comentando num dos vídeos que nós fizemos essa semana, falamos sobre se eu posso voltar ao Pai, e muitas pessoas falaram que estão afastadas da igreja e querem voltar, então que possamos orar também pelas pessoas que estão afastadas da igreja, para que elas sintam, se entreguem a esse chamado de voltar à casa de Deus, à casa do Pai, e voltar aos caminhos de Cristo. Então possamos estar orando por essas pessoas também. Bom, vamos lá, a pergunta da irmã Rita Maria: com quem Caim se casou? Então vamos lá, isso é importante essa pergunta antes de abrirmos a Bíblia, porque ela vem muito daquele primeiro estudo que a gente fez junto com relação a convertendo um ateu através da razão. Porque muitas vezes um ateu olha para isso, uma pessoa que não acredita na Bíblia, e fala: ah, como é que pode? Com quem que ele se casou? Como é que de duas pessoas, Adão e Eva, surgiu toda essa humanidade, mais 7 bilhões de pessoas? E a Bíblia traz a resposta para isso. Então vamos à Bíblia, vamos abrir. E essa é uma pergunta extremamente importante, porque a nossa fé tem que ser uma fé racional. A gente tem que compreender as questões que envolvem a nossa fé. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. Gênesis 4, 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Então concebeu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então a Bíblia aqui nos apresenta que Adão e Eva tiveram dois filhos: Caim, o mais velho, e Abel, o mais novo. E aí a gente tem aquela história que a gente já conhece. Eles fizeram a adoração a Deus. Abel trouxe a oferta que Deus pediu. Caim não trouxe a oferta que Deus pediu. Caim, com inveja, ciúmes, foi lá e matou seu irmão. Ainda no capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem se pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Então aqui nós mostra também a Bíblia que Adão também teve um outro filho que deu o nome de Sete. Um filho que veio como um substituto a Abel. A gente tem esses três nomes de filhos: Caim, Abel e Sete, como filhos de Adão e Eva. E como que de um casal, Adão e Eva, tiveram três filhos homens, surgiu toda a humanidade. E ainda deixa uma pergunta mais, né? Aqui no verso 17, Gênesis 4:17. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Aqui é importante, só para... Esse Enoque não é o mesmo Enoque que foi transladado. É um outro Enoque, filho de Caim. Então aqui a gente vê que Caim tinha uma mulher, coabitou com ela e teve um filho chamado Enoque. Como compreender isso? A própria Bíblia explica, a gente consegue ver. Vamos, Gênesis capítulo 5, é porque normalmente essa parte de genealogia é uma coisa que é muito, vamos dizer assim,
maçante, é difícil de entender. Não é difícil, mas você vai prestando atenção, aí tem o nome, anos, nome do filho, anos de que ano morreu, quantos anos viveu depois de ter o filho, enfim. É uma coisa que muitas vezes a gente olha, é a genealogia, e pula. Mas aqui na genealogia a gente tem a explicação para essa dúvida da irmã Maria Rita. Rita Maria, desculpa. Gênesis 5, verso 3 e verso 4. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aqui Adão teve um filho chamado Sete, o mesmo que a gente viu em Gênesis 4, verso 25. Com 130 anos, Adão teve esse filho Sete. Antes dos 130, ele já teve outros dois filhos que a gente viu no capítulo 4, que foi Caim e Abel. E aqui na genealogia não fala deles. E aí continua. Gênesis 5, verso 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então aqui o que a gente acaba fazendo na genealogia? A gente soma, né? Depois de Sete, viveu 800 anos, teve Sete com 130 anos, Adão viveu 930 anos. E aqui um detalhe que às vezes passa despercebido, no verso 5, no verso 4 ainda. Aqui. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, depois desses 130 anos que ele teve Sete, ele teve filhos e filhas. Como aqui não fala de Caim e Abel na descendência de Adão, pode ser que antes de Sete ele também teve filhos e filhas que não estão aqui. Pode ser que ele teve só algumas filhas que não estão aqui. Então, a gente consegue compreender aqui que Caim, ele se casou e ele coabitou, ele teve filhos com uma irmã dele, filha de Adão e Eva. E aí entra numa outra coisa, né? Mas como é que pode um irmão ter relação com outro irmão e ter filhos? E filhos saudáveis, porque é uma coisa muito difícil hoje em dia, com a gente olhando para o mundo como está hoje, né? O ser humano degenerado, cheio de pecado. Quando um irmão tem uma relação com uma irmã, às vezes primos, tem a tendência de ter filhos com deficiência. Aqui a gente tem que compreender que Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, pecaram, mas o pecado ali não destruiu tudo aquilo que eles tinham ainda. Eles estavam muito, vamos dizer assim, crus para o pecado. Hoje nós estamos muito mais maduros com o pecado. O pecado já está há muitos anos no nosso DNA. E por isso, quando eles tinham relações entre irmãos ali, não nascia com tantos problemas e deficiências que nós vemos hoje, porque eles tinham o DNA deles ainda muito puro para o pecado, não tinha aquela contaminação como é hoje. Eles ainda eram gigantes, eles ainda viviam mais quase milênios, mais de 900 anos a maioria. Então tudo isso conta para que os filhos não fossem, vamos dizer assim, aberrações. E a gente vê que depois lá no dilúvio, a humanidade toda foi exterminada, só ficou Noé e sua família. E aí é uma coisa pra gente ver em outro estudo. Então, espero ter respondido a pergunta da irmã Rita Maria, que Caim, ele casou com uma das suas irmãs, que foi filha de Adão e Eva também. Nós não sabemos o nome, a Bíblia não apresenta, mas é isso que a Bíblia nos traz. Espero ter respondido a pergunta da irmã. Se você tem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta referente a isso, ou referente a qualquer outro assunto, pode deixar nos comentários do vídeo. Se tiver pedidos de oração, deixa nos comentários também. Eu vou estar lendo a todos, vou estar respondendo e vou estar orando por vocês. Então, convido agora, se irmãos puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos ter a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar e de ter, Pai, palavras que nos direcionam aquilo que devemos saber, Pai. Palavras que dão razão à nossa fé, Senhor. Obrigado por o Senhor ter deixado tantas coisas para nós, um material tão rico que podemos aprender cada dia mais, Senhor, e nos aproximarmos mais de Ti. Que o Senhor nos ajude nos caminhos, possamos andar no Teu caminho, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.